Olá, meu amigo. E aí, estudando muito? É isso mesmo. Você que pegou este ano, faça dele uma oportunidade de preparação, né? Nós temos ouvido aí várias pessoas dizendo que não vai ter concurso, acabou os concursos. Gente, acabar não acabou. Você pode até ter uma demora em alguns concursos, mas eles vão sair. Tá? Então você fique atento, né? Aproveite que muita gente que anda com a massa parou de estudar, está em casa e fala, não vou estudar. Aproveite essa oportunidade para você se preparar. E eu tenho certeza que é com esse intuito que você está aqui agora nos assistindo na disciplina Direito Constitucional. Nós estamos analisando com você aquelas regras gerais de aplicação sobre os direitos fundamentais, uma parte bem importante da sua matéria. E agora, nós vamos analisar outra regra geral, que é a força normativa dos tratados internacionais. Eu quero ler com você o parágrafo 3º do artigo 5º, que é sobre ele que nós vamos fazer o nosso estudo neste momento. Já está aparecendo na sua tela aí. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Beleza, maravilha. Perceba que a Constituição Federal, ela se preocupou em dar uma força normativa para o Tratado Internacional de Direitos Humanos diferenciada. É possível que um Tratado Internacional de Direitos Humanos, quando ingressado no direito brasileiro, ele tenha uma força normativa de emenda constitucional. Mas antes, eu quero te explicar mais ou menos o que é um tratado internacional. O tratado internacional ele é um acordo de cooperação celebrado entre vários países. Esses tratados podem versar sobre os mais diversos temas, dentre os quais se destacam, na maioria das vezes, os tratados internacionais de direitos humanos, que são tratados que visam garantir um núcleo mínimo de direitos fundamentais. Isso, logicamente, que no âmbito aí universal, porque vários países participam desse tipo de assinatura de tratado. Com a emenda constitucional número 45, que alterou o texto da Constituição em 2004, foi inserida a possibilidade de um tratado internacional de direitos humanos ter força normativa de emenda à Constituição. Então, olha só. A primeira possibilidade que nós temos no que tange a força normativa de um tratado internacional é exatamente este tratado ter força normativa de emenda à Constituição. Mas, Daniel, o que significa um tratado ter força de emenda à Constituição? Eu chamo você aqui mais para o canto para você dar uma olhada. Se imaginássemos o seguinte, uma pirâmide hierárquica das normas do direito brasileiro, com vários níveis de hierarquia. Eu teria no topo desta pirâmide a Constituição Federal como a norma mais poderosa do direito brasileiro. Ela é a norma fundamental. Ora, como que eu altero a norma constitucional? Não há outra forma de se fazer que não seja por meio de emenda à Constituição. Emenda à Constituição é uma espécie normativa que visa o que tem como objetivo alterar o texto constitucional. Quando esta emenda incorpora o texto constitucional, ela passa a ser o próprio texto constitucional, não podendo se falar em hierarquia entre essas normas constitucionais primárias ou derivadas. Não tem como falar. Desta forma, nós temos a emenda à Constituição com a mesma força normativa que a Constituição Federal. Olha que maravilha. Quando eu digo, então, que um tratado internacional pode ter força de emenda à Constituição, eu quero dizer que ele pode ter força da própria Constituição Federal. Só para você entender, quem tem atribuição constitucional de celebrar tratados internacionais é o presidente da República, tendo em vista que ele é o chefe de Estado do nosso país. Então é ele quem tem a atribuição de ir lá e celebrar o tratado internacional. Ora, quando o presidente da República celebra o tratado, não significa ainda que os brasileiros estão obrigados a seguir este tratado internacional, não.
tendo em vista que o Congresso Nacional dispõe de uma outra atribuição, que seria dar efetividade, ou seja, permitir que este tratado internacional seja aplicado no direito brasileiro. E ele o faz convertendo este tratado internacional numa espécie normativa que possa ser utilizada no direito brasileiro. Caso o tratado internacional seja de direitos humanos, a Constituição determina no parágrafo 3º que acabamos de ler, que ela tenha força de emenda à Constituição Federal. Só que, eu te pergunto, qualquer tratado de direitos humanos terá força de emenda à Constituição? É claro que não. Você deve ter observado que, no texto constitucional, outros requisitos são necessários para que este tratado internacional tenha força de emenda à Constituição. O primeiro requisito, nós já vimos, ele tem que falar de direitos humanos. Muito bem. O segundo requisito que a Constituição fala, ela diz que tem que ser aprovado nas duas casas. Que duas casas? Duas casas legislativas da União. Meus amigos, quais são as duas casas legislativas da União? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Logo, para que um tratado internacional tenha força de emenda à Constituição, ele tem que ser de direitos humanos e tem que ser aprovado nas duas casas legislativas da União. Só isso, Daniel? É claro que não. Nós temos ainda o requisito de 2 turnos. Significa dizer que em cada votação em cada casa, você tem que ter 2 turnos de votação. Então, quando chega na Câmara, ele vai passar por uma votação e depois por uma segunda votação. Teve 2 votações, ou seja, 2 turnos de votação, ele segue para o Senado, mais 2 turnos de votação. Aí você pode pensar, mas aí, qualquer quantidade de voto é necessário? Claro que não. O requisito aqui é muito forte, tendo em vista a peculiaridade desse tipo de tratado internacional. Olha só, tem que ser aprovado pelo voto de 3/5 dos membros de cada casa. Estes são os requisitos para que um tratado internacional tenha força de emenda à Constituição. Ele tem que ser de direitos humanos, tem que ser aprovado nas duas casas legislativas da União, tem que ser aprovado em 2 turnos e tem que ser aprovado pelo voto de 3/5 dos membros. Isso aqui já caiu em prova de tudo quanto é jeito que você imaginar. Por exemplo, já caiu em prova assim: todo tratado de direitos humanos tem força de emenda à Constituição, certo ou errado? Erradíssimo. Não é qualquer tratado de direitos humanos. Segundo tipo de questão de prova. Foi aprovado em qualquer uma das casas, ou então, basta um turno. Agora, eu já vi uma que induz o candidato ao erro, olha só. Direitos humanos, 2 casas, 2 turnos, e na prova estava escrito 2/5 dos membros. Não. Então, para você memorizar, direitos humanos, 2 casas, 2 turnos e 3/5 dos membros. Desta forma, caso o tratado internacional passe por estes requisitos, ele terá força normativa de emenda à Constituição. Ficou claro? Ficou tranquilo isso aqui? Perfeito. Surge uma segunda pergunta. Mas, Daniel, e se o tratado internacional ele for de direitos humanos, mas, por algum motivo, ou por ele ter sido recepcionado antes da emenda 45, ou por outro motivo qualquer, ele não tenha preenchido o quórum previsto no parágrafo 3º? Ele é de direitos humanos, mas ele não foi aprovado por 2 casas, 2 turnos ou 3/5. Ele recebeu uma aprovação, de uma norma infraconstitucional. Eu te pergunto, se o tratado é de direitos humanos, mas não preencheu os demais requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 5º, qual a força normativa deste tratado internacional? Pois bem, se você caçar na tua Constituição, você não vai achar nada. E não vai achar por quê? Porque esta interpretação decorre da posição do Supremo Tribunal Federal, que entende que quando um tratado internacional ele é de direitos humanos, mas ele não observa este requisito de aprovação da emenda à Constituição, ele terá força normativa de uma norma supra-legal.
ele terá a força normativa de uma norma supralegal. E o que é a força normativa de norma supralegal? Vamos voltar comigo na piramidezinha aqui. Quando ele fala supralegal, ele está dizendo que é acima das outras leis. Por isso, supralegal. Mas ele está abaixo da Constituição Federal. Logo, norma supralegal vem aqui. Supralegal. Norma supralegal está acima das leis, mas abaixo da Constituição Federal. Esta é a força normativa de todo o tratado internacional que fale de direitos humanos, mas não seja aprovado por esses demais requisitos do parágrafo 3º. Tranquilo? E temos ainda uma terceira força normativa do tratado internacional, que é destinado àqueles tratados que não falam de direitos humanos. Imaginemos um tratado comercial celebrado entre o Brasil e outro país. Eu te pergunto, qual será a força normativa de um tratado internacional celebrado entre o Brasil e outro país que não fale de direitos humanos? Ora, a força normativa deste tratado será de lei ordinária. Lei ordinária. Lei ordinária é a força normativa de um tratado internacional que não fale de direitos humanos. Meu amigo, perceba, para a sua prova, existem 3 forças normativas para tratados internacionais no Brasil. Ou o tratado internacional terá força de emenda à Constituição, caso ele seja recepcionado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º. Ou seja, tem que falar de direitos humanos, ser aprovado nas 2 casas, ser aprovado em 2 turnos e ser aprovado por 3/5 dos membros em cada turno. Segunda força normativa, será a força normativa de norma supralegal. Norma supralegal é para aqueles tratados internacionais de direitos humanos que por algum motivo não observaram os requisitos do parágrafo 3º. Então ele vai ter força de norma supralegal. Ou ainda, nós temos a força normativa de lei ordinária. E lei ordinária será para aqueles tratados internacionais que não falem de direitos humanos. São tratados internacionais que falam de outras áreas do direito. Então ele terá força normativa de lei ordinária. Então aqui é interessante que você tenha isso na sua mente para uma eventual questão na sua prova. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Vamos então para mais um tema interessante que pode também ser trabalhado na sua prova. Já foi trabalhado algumas vezes, não com muita complexidade, que é o chamado TPI. O que é o TPI? Tribunal Penal Internacional. Leia comigo o que está escrito aí no parágrafo 4º do artigo 5º. O Brasil se submete à jurisdição no Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Perceba que a Constituição Federal permite que o Brasil se submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Daniel, o que é um Tribunal Penal Internacional? Eu te respondo, o Tribunal Penal Internacional é um Tribunal Penal Internacional. Não ficou claro? Ele é um tribunal porque ele tem função jurisdicional, ele julga. Ele é penal porque ele não julga qualquer área do direito, ele só vai julgar crimes. E ele é internacional porque a sua jurisdição não é local, ela está além das fronteiras dos países que se submete à sua jurisdição. O Tribunal Penal Internacional atualmente ele possui sede na Holanda, em Haia, e ele tem jurisdição sobre todos os países que acordaram acerca deste Tribunal Penal Internacional. Ele foi criado para julgar os crimes mais danosos ou mais prejudiciais a toda a humanidade. Geralmente são crimes praticados em guerra, crimes de genocídio, crimes de agressão estrangeira, qualquer crime contra a humanidade. Esse Tribunal Penal Internacional, é importante que se fale, ele não faz parte do Poder Judiciário brasileiro.
Desta forma, você não pode recorrer por meio de uma ação judicial que tramite na jurisdição brasileira para o Tribunal Penal Internacional. Imagine, cheguei lá no STF, o STF negou o meu pedido, eu falo, então eu vou recorrer para o TPI? Negativo. E você não pode recorrer para o TPI porque a jurisdição do TPI, ela é complementar à jurisdição brasileira. Complementar no seguinte sentido: o TPI só age, ele só atua, se a jurisdição brasileira for ineficaz. Se a jurisdição brasileira for falha ou for omissa, é neste caso que o Tribunal Penal Internacional vai entrar em cena. Tranquilo até aqui? Perfeito. O Tribunal Penal Internacional, ele tem a preocupação de garantir alguns requisitos previstos na linha dos direitos humanos. Mas existem algumas previsões no Tribunal Penal Internacional que são contrárias à própria disposição do texto constitucional brasileiro. Há de se destacar, por exemplo, a previsão de pena perpétua no Tribunal Penal Internacional. Como nós não tivemos ainda um caso prático, nós não temos uma doutrina majoritária ou pacífica acerca de como se comportaria o direito brasileiro, caso um brasileiro fosse entregue ao TPI. E aí vem uma pergunta na minha mente. Um brasileiro nato pode ser entregue para ser julgado no Tribunal Penal Internacional? O que você acha? É claro que pode. Porque às vezes você estudou a regra da extradição e você pode estar pensando, puxa, mas não pode extraditar brasileiro nato. Mas o TPI não se trata de extradição. O TPI, nós temos a figura da chamada entrega. Então, a partir do momento que o Brasil previu no texto constitucional que ele se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, caso o TPI avoque a competência de julgar um brasileiro, o Brasil deverá entregar este brasileiro para ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. E a eles serão aplicadas as penalidades ali combinadas. Resta-nos saber, e isso temos que esperar um caso concreto, para ver se seria possível aplicar algum tipo de pena não permitida no direito brasileiro. Mas, por enquanto, a doutrina tem sustentado que, neste ponto, deve-se fazer uma analogia com as regras de extradição. Você só não pode esquecer de mais um detalhe sobre o Tribunal Penal Internacional, muito relevante. O TPI, isso é pacífico já, ele não ofende a soberania nacional. E não ofende a soberania nacional por quê? Primeiro, sua previsão dentro do direito brasileiro está expressamente previsto na Constituição Federal. Então é indiscutível hoje que o Brasil se submeta à jurisdição deste Tribunal Penal Internacional. Então não se fala em ofensa à soberania da jurisdição brasileira. Ficou claro isso aqui? Este é o Tribunal Penal Internacional. Um último tema aqui para a gente encerrar estas regras gerais sobre os direitos fundamentais, que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um tema interessante e diz respeito às diferenças entre direitos e garantias. Porque este é o título do nosso estudo. Se você analisar aqui, direitos e garantias fundamentais. Às vezes a gente lê e não pensa, mas será que direito e garantia são a mesma coisa? Pois bem, para sua prova, você deve se lembrar do seguinte: direito e garantia são institutos jurídicos diferentes. E por que eles são diferentes? Eles são diferentes porque o direito é o próprio direito em si previsto na Constituição. Enquanto que a garantia é um instrumento de proteção, um instrumento de efetivação do direito. Logo, direito e garantia não são o mesmo instituto jurídico. Exemplificando, vamos pensar num direito fundamental, como por exemplo o direito à liberdade de locomoção. Beleza, este é o direito. Qual a garantia do direito à liberdade de locomoção? Nós temos uma garantia expressa prevista na Constituição, que é o habeas corpus,
Isso mesmo. O direito é a liberdade de locomoção e a garantia é o habeas corpus. Logo, direito e garantia não são o mesmo instituto. Só que aí apareceu na prova um dia desse uma questão muito bacana, cara, muito bacana. E a questão dizia o seguinte, olha, direito e garantia são institutos jurídicos completamente diferentes, tendo em vista que a garantia é um instrumento de realização e proteção dos direitos. Tranquilo? Até aqui está certinho. E aí ele vê assim, direito e garantia é diferente, mas toda a garantia é um direito. Eu te pergunto, o que você acha desta afirmação? Direitos e garantias são diferentes, mas toda garantia é um direito. Você acha que isso está certo ou errado? Ora, meu amigo, se você analisar um pouquinho, forçar um pouco o seu cérebro, você vai perceber que está corretíssima essa afirmação. E por que está correta? Se está previsto na Constituição Federal uma garantia para proteger os seus direitos, a Constituição nada mais nada menos está te fornecendo um direito fundamental. Conseguiu visualizar? Direito e garantia são instrumentos diferentes. O direito é o direito e a garantia é a proteção do direito. Mas quando a Constituição disponibiliza para você uma garantia, ela está te dando um direito. Logo, está correto em afirmar que toda garantia é um direito fundamental. Viu que questão interessante? Questão muito bacana que caiu em prova recentemente. E por fim, nós temos um dos temas assim mais cobrados em prova, que é relacionado aos destinatários dos direitos fundamentais. E aí vem a questão. Quem são os destinatários dos direitos fundamentais? O caput do artigo 5º da Constituição Federal, ele esclarece para nós de uma certa forma. Ele diz assim, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros. Então ele traz aí os brasileiros e os estrangeiros. Mas aí eu te pergunto, qualquer estrangeiro é titular de direito fundamental no Brasil? Não, não, não. A Constituição deixou muito bem claro que os estrangeiros residentes no país. Estrangeiros residentes no país. Pronto. Esses são os destinatários dos direitos fundamentais segundo o texto constitucional. Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. E aí, quanto aos brasileiros, bem tranquilo, que é qualquer brasileiro nato, naturalizado, não me importa. Quanto ao estrangeiro, eu já vi que não é qualquer estrangeiro, tem que ser um estrangeiro residente no país. E aí vem a pergunta da prova. E se o estrangeiro não reside aqui no país, será que ele é titular de direito fundamental? O que você acha? Você acha o quê? Olha só, imagina um avião cheio de alemães que faz uma escala no aeroporto aqui no Brasil. Ele está indo, na verdade, para a Argentina, a galera está indo passar férias lá. Aí o cara faz escala aqui. Eu entrei naquele avião e pergunto assim, vem cá, só tem alemães nesse avião aqui. Algum alemão mora aqui no Brasil? Os caras falam, Reich. Reich é alemão, para você que não entende, significa não. Ninguém mora aqui no Brasil. Pronto, já que ninguém mora no Brasil, eu posso matar todo mundo naquele avião? Claro que não, né? Claro que não. Logo, existe um problema em interpretar esse termo residente aqui, que já foi esclarecido pelo STF. Então, residente, querido, não significa pessoa que mora no Brasil. Residente significa apenas estar no território nacional. Então, olha só, preste bastante atenção, que essa questão é importante para a sua prova. São destinatários aos direitos fundamentais dos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Estrangeiros residentes no país significa estrangeiros que estão no território nacional, que estão no país. Não precisa ter residência no país, basta estar no país. Tranquilo? Então, isso aqui é uma primeira interpretação do texto constitucional. Logicamente que se na tua prova o examinador colocar assim, olha, são destinatários dos direitos e garantias fundamentais dos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Tranquilo, você vai marcar como correta, considerando que isso está previsto no texto constitucional. Agora, se ele colocar assim, olha, para o estrangeiro ser titular de direito fundamental no Brasil, ele tem que residir no país, opa, para tudo. Aqui ele está te sacaneando, ele está te provocando. Aqui ele quer saber se você conhece esta regra e essa interpretação doutrinária e jurisprudencial. Ficou claro isso aqui? Tranquilo? Beleza. Então quer dizer que é só isso, destinatários? Claro que não. Nós temos um outro detalhe. Pergunta bacana de prova. Te pergunta o seguinte. Para ser titular de direito fundamental, é necessário ter a condição humana?
que você acha? É necessário ou não é? Daniel, não sei. Eu sei que você não sabe, Bisonho, por isso você está estudando com a gente. Olha só. Para ser titular de direito fundamental, não é necessário ter a condição humana. Ué, Daniel, quer dizer que uma árvore pode ser titular de direito fundamental ou então um animal? Não. Para a tua prova, essa percepção não vale. Mas o que você tem que lembrar é que não apenas pessoas físicas são titulares de direitos fundamentais, mas também as pessoas jurídicas. Isso mesmo. Então, pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais. Beleza? Então, o meu rol aqui ele aumenta um pouco. São destinatários os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E tem mais um detalhe. Pode ser uma pessoa física ou jurídica de direito público ou direito privado. Então, pessoas jurídicas de direito público ou direito privado também são titulares de direitos fundamentais. Questãozinha muito bacana e costuma ser trabalhada em prova. Eles perguntam lá, vem cá, uma pessoa jurídica de direito público é titular de direito fundamental? Claro que é. Aí você pensa assim, pô, Daniel, mas uma pessoa jurídica ela não anda. Pessoa jurídica não tem vida. Como é que é esse titular de direito fundamental? Eu te pergunto, pessoa jurídica, ela pode constituir ou pode adquirir uma propriedade? Pode. Direito à propriedade é direito fundamental. Uma pessoa jurídica pode se defender num processo judicial? Claro que pode. Pessoa jurídica é titular de direito fundamental. Tranquilo? Então, em suma, nós sintetizamos os destinatários da seguinte forma. São destinatários aos direitos fundamentais todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado. Tranquilo? E aí tanto faz se as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado são brasileiros ou estrangeiros residentes no país. Lembrando que os brasileiros e estrangeiros residentes no país, isso também se aplica à pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica, se ela for estrangeira, ela tem que ter uma filial no Brasil para que ela possa ser destinatária do direito fundamental. Tranquilo? Beleza? Então, olha só, grave bastante essas regras que eu trabalhei com você agora, né? São regras muito importantes que costumam ser trabalhadas em prova, principalmente essa regra dos destinatários, que cai bastante em prova de concurso público. Fique ligado na diferença do texto constitucional para a doutrina e arrebente na sua prova, tranquilo? Nos encontramos na próxima. Até mais!